Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio, o podcast, Thiago, que trata o seu cérebro como ele merece. Maravilha, obrigado. Então aí você que está nos escutando já percebeu que nós temos aqui convidados especiais e hoje temos de novo conosco aqui o nosso amigo Thiago Vicente, né? Thiago Vicente vai estar aqui discutindo um tema que eu já vou falar para você qual é. E eu quero aproveitar, né, para cumprimentar o Thiago. Thiago, você quer dar um oi para a turma, hein? Olá a todos aí que estão nos escutando aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Espero que vocês gostem bastante do nosso giro aí de notícias. Show de bola aí, Thiago. Eu não sei se a gente pode falar giro de notícias, se tiver marca registrada aí de outro podcast por aí. Mas, enfim, né, vai ser realmente aí uma magazine, mas ela hoje vai ser direcionada. E eu quero cumprimentar aqui também o nosso amigo Ednardo Ferreira, né, que está sempre aí nos abrilhantando aí com seus conhecimentos, seus comentários muito bem arquitetados e muito bem colocados aí sempre. Tudo bem, Ednardo? Graças a Deus aqui tudo muito bem. E é aquela história, quando a gente pensa que o mundo deu uma volta, as notícias parecem que já deram 10, né? É verdade, é verdade. Quer ver se for aqui da minha vizinha que fica em cima do muro dando notícia, rapaz, essa que corre rápido aí, brincadeiras à parte. É muito bom estar com você aqui, né, na nossa sala aqui de podcast, onde nós vamos fazer um bate-papo hoje. Eu quero aproveitar, antes de partir para o tema dessa noite, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, né, que estão aí acompanhando a gente no podcast. Eu quero fazer um convite para você, né, você dá uma olhada aí na nossa playlist aí do YouTube, dá uma olhada na nossa playlist aí também no Spotify. Se você está escutando a gente na Amazon também, mesma coisa, né? Enfim, a gente tem muito episódio, a gente tem muita coisa. Como diz o Ednardo aqui, tem uns que são mais cevada, né? Ou são, assim, temas mais espirituais, e tem outros que são mais plutônio, né? Que são coisas aí mais acadêmicas, coisas mais tecnológicas, né? Geopolíticas e por aí vai, tá certo? Nosso objetivo aqui é trazer conteúdo para você, conteúdo do reino espiritual também, aí do reino secular, acadêmico, enfim, né? Para que a gente consiga aí fazer reflexões boas, né? A gente, enfim, quem é cristão olha o mundo com as lentes, né? Que não dá simplesmente assim para a gente em todos os momentos tirar o nosso óculos espiritual e esquecer dessa parte. E ao mesmo tempo o contrário, né? A gente também não consegue tirar as nossas lentes aí seculares quando olhamos para as coisas espirituais. E hoje nós vamos falar de alguma coisa muito nessa interface, né, que está acontecendo aí, que é realmente aí uma coisa que está na mídia todo lugar, toda hora aí, e enfim, né, eclipsou aí outras pautas extremamente importantes, a exemplo da guerra na Ucrânia, a respeito lá dos conflitos lá entre Israel e Palestina, né, e os ataques de Israel lá enfim, lá nos Houthis e tantos outros conflitos que estão acontecendo. E a gente está com uma pauta bastante persistente na mídia, porque ela está causando muita repercussão por aí, que é realmente esse tarifaço, né, essa guerra de tarifas envolvendo as principais economias do mundo, e isso está fazendo com que os mercados, com que as bolsas de valores aí pareçam que estão numa montanha-russa, num trem fantasma misturado, né, tudo junto, debaixo d'água, e enfim, tá realmente uma verdadeira loucura. Não é para pessoas que têm coração fraco esse momento aí que a gente está passando, né, que é essa guerra mundial de tarifas, né? O título do podcast de hoje é Guerra Mundial de Tarifas. E, enfim, né, vamos fazer aí uma rápida recapitulação, né, do que está acontecendo, como é que se iniciou esse processo, o que está envolvido, e aí a gente parte para uma discussão e nós vamos trazer a nossa cevada e também, né, a gente vai trazer um pouco de análise, assim, sob a perspectiva, né, daquilo que a gente estuda na Bíblia, aquilo que a gente entende que estaria acontecendo de acordo com a escatologia, né? Quem não conhece escatologia aí é o estudo dos eventos finais, tá certo? Ednardo, conta para nós aí, o que está acontecendo no mundo aí, no mundo das tarifas, deu a louca, o pessoal aí resolveu, enfim, né, encasquetar aí com os seus parceiros comerciais, querem romper essas relações de amizade aí, então estava tudo muito tranquilo, estão querendo briga, o que está havendo aí? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que lembrar que não deveria ser muito surpresa o que está acontecendo, tá? Durante a campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele havia já anunciado, né? As pessoas às vezes estão muito assombradas com ou interessadas, curiosas com o que está acontecendo, né? Inclusive ele tem muitos apoiadores também com o que está acontecendo, mas lembrando sempre que ele prometeu que iria
isso ninguém pode negar. Ele está cumprindo suas promessas, né? Ele falou que iria tratar da questão comercial com a China, falou da questão de se envolver para encerramentos de conflito como a Ucrânia, a questão também da Israel, né? Ele também sempre falou dessa questão de um mundo multipolarizado, que ele sempre priorizaria acordos bilaterais, tá? Ele deixou bem claro a questão de esferas de influência, questão de combate a déficit fiscal, questão de imigração. Então, aqui são alguns temas que eu coloquei na pauta, né? Alguns temas que não são a pauta do programa, mas são alguns temas que ele vinha falando nas últimas semanas, durante a campanha ele falou sobre isso. Então, primeiramente, são pautas que ele entende, boa parte do eleitorado americano entende que são questões que têm que estar na mesa, tá? Eram questões urgentes que tinham que ser tratadas, tá? Vamos focar aqui numa, que é essa questão da guerra comercial, né? Essa guerra de tarifas que a gente está falando. Quando você olha o balanço comercial da China com os Estados Unidos, a gente percebe que a China tem uma senhora vantagem nessa balança comercial. Estamos falando aqui de algumas centenas de bilhões de dólares, tá? Pró-China, tá certo? Nesse comércio entre esses dois países, tá? E, naturalmente, o governo americano, não apenas do Trump, mas outros governos também, sempre entenderam que a China, eu vou focar na China primeiro, mas não é apenas com a China a questão, sempre entendeu que a China era a grande ameaça comercial do mundo hoje, né, para os Estados Unidos. E o Trump também estendeu essa batalha, digamos, de balança comercial, vou colocar dessa maneira, não apenas com a China, mas com diversos outros países, com a comunidade europeia, com o Japão, enfim, a gente já sabe que dezenas de países sofreram algum tipo de taxação, tá? Isso é só para a gente começar a conversa, tá? Então, o que a gente percebe é o seguinte: Trump partiu para medidas tremendamente agressivas, digamos assim, muito fortes, né? Praticamente todos os países do mundo foram taxados, quase todos, né? Mas a imensa maioria dos países relevantes foram taxados, minimamente em 10%, tá? Que é muito, para qualquer país é muito, tá bom? E chegaram a tarifas até inicialmente de 50%. Agora, depois a coisa escalonou, vamos falar um pouco mais, né, sobre isso com a China. E hoje, né, eu não sei amanhã como é que vai estar, mas hoje já estavam falando em alguma coisa como um agregado de 250% de impostos, barra tarifas, barra outros tipos de mecanismos, né, de sobrepreço para importações, tá? Então, enfim, para fazer um resumo novamente, os Estados Unidos, o governo atual e outros também, mas esse foi mais incisivo, entendeu que essa questão comercial, da balança comercial, desse déficit comercial, era uma coisa crítica para o país dos Estados Unidos, e ele partiu para políticas muito, muito agressivas, né, e de curtíssimo prazo para, né, para reduzir esse déficit. O que os analistas mais comuns têm entendido, inclusive os seus próprios defensores, é que, na verdade, é uma jogada, digamos, ousada para forçar não acordos multilaterais. A ideia dele seria forçar diversos acordos bilaterais, tá? Trump já se pronunciou inúmeras vezes contra essa questão de acordos multilaterais, que ele entende que não é interessante conversar com blocos de países, como, por exemplo, o Mercosul, como, por exemplo, a União Europeia, com a comunidade asiática, comunidades árabes, né? OPEP, por exemplo, que é de petróleo. Ele entende que a melhor tática é conversar país a país, né? Entidade a entidade, acordos bilaterais, e ele entendeu, muita gente está analisando dessa maneira, que essas medidas drásticas que ele tomou têm a finalidade, acima de tudo, para forçar cada um correr pelo seu, né? A grosso modo, por exemplo, o caso dos BRICS, por exemplo. Qual era a tática dele? BRICS, para quem não sabe, é um bloco econômico que está se estruturando, que é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e já tem os países também querendo entrar. Então, qual é a ideia dele? Eu vou taxar todo mundo vai tentar defender o seu, e nessa de defender o seu, em vez de ter acordos com blocos, eu começo a fazer acordos bilaterais. Eu acho que é só pegando aqui do último para o fim, né? Você trouxe muita coisa interessante, Ednardo. E essa é uma estratégia muito interessante, por quê? Porque quem vai lembrar quando foi criado o Mercosul, por exemplo, qual que foi a justificativa para esse surgimento, né? Eu era criança quando o Mercosul se estruturou lá, mas eu lembro né? Porque isso ali causou muita divulgação e tal, né? Era assim, olha, os países, né, geralmente com aproximação geográfica, se unirem justamente para ter mais força e mais poder de barganha nas negociações, né, para não serem devorados aí e ficarem à margem do crescimento econômico mundial. Então, se essa realmente é a estratégia do governo americano agora nesse momento, é uma estratégia de quê? De fragmentar esses blocos, porque ninguém, né, vai ter condições de sentar de igual para igual numa negociação com os Estados Unidos, né? A gente sabe que seja no âmbito de países, seja no âmbito de empresas, seja no âmbito de pessoas, você não tem
igualdade de condições quando você tem assimetria de poder, né? Quando você tem, em outras palavras, uma parte muito forte e outra muito fraca, né? Que a justiça aí chama de hipossuficiente, essa parte mais fraca sempre vai levar a pior, né? Em bom português é assim, ela vai dançar a música que o mais forte está tocando, e ponto, é isso, né? Agora assim, eu acho que é importante a gente lembrar também, né, o Ednardo, e Thiago também, né, que o aumento, essa política de tarifas, ela já vem ocorrendo já desde o primeiro mandato do governo Trump, né? Então assim, exatamente não é assim uma surpresa, uma coisa que ele tirou do chapéu, né, do nada, assim, ele puxou da manga. É algo que é o discurso, né? Assim, uma coisa que eu venho comentando sempre que eu tenho oportunidade, em vários grupos que eu participo aí e tal, o pessoal, assim, que não tem, tanta intimidade, né, que acaba, se alimentando, assim, muito dos discursos superficiais que a gente encontra nas redes sociais e no YouTube, né, nos canais e tal. O pessoal, assim: "Ah, não, porque agora é o liberalismo, né, econômico de direita contra o socialismo", aquela coisa toda. E faz anos que eu venho insistindo. Olha, o que, o trumpismo tem, eh, proposto não é liberalismo econômico, não é liberalismo econômico, é mercantilismo, tá. E com o tarifaço, isso ficou mais escancarado do que nunca, tá. E o que que é o mercantilismo? Mercantilismo era o sistema, econômico preferido do Ocidente, né, até a época da Revolução Francesa, aquele sistema mais antigo, né, e ele tinha algumas características, né, que era a proteção da economia do país, uma política de exportações muito forte, tá certo? E uma tentativa utópica de que o país fosse autossuficiente na sua produção, ou seja, tudo que o país produzia, tudo para o seu consumo interno, tudo que era necessário, e ele produzia mais do que o necessário para ele, ele produzia um excedente que era exportado o tanto mais quanto possível e ganhar dinheiro com isso. E mais ou menos assim eu coloquei, eu peço até perdão aí se tem algum economista escutando a gente, porque eu coloquei assim de maneira muito simplificada, né, as coisas são mais complexas do que essa. Mas isso é o mercantilismo. Isso não tem nada, para não dizer que não tem nada, mas tem muito pouco a ver com o liberalismo, efetivamente, né. Então tem muita gente aí: "Não, porque eu sou do liberalismo econômico e tal", né. E aí, na realidade, o que a gente está vendo não é o liberalismo, e o tarifaço ele está vindo com muita clareza escancarar isso para todos os fins, a quem interessar possa, de que nós estamos falando de um mercantilismo, tá certo? E isso pra gente, depois o Thiago vai conversar um pouco mais conosco aí sobre o ponto de vista bíblico, né? Isso pra gente é extremamente relevante, tá? Para todo mundo aí que tá acompanhando esses eventos, tá? Com um olho na Bíblia e outro olho no jornal. Por quê? Porque essa estratégia mercantilista, ela vem lá de uma época em que a gente tinha uma outra configuração de Estado, de sociedade, de lógica, né, social, em que, assim, bem claramente era o final da Idade Média, né. Então, assim, economicamente, o que a gente está vendo todo santo dia, em todo santo jornal, é um retorno, tá, das economias ocidentais, porque assim, né, essa ação dos Estados Unidos, ela está nesse momento naturalmente, produzindo uma reação nos outros países, né, pegando aí um conceito bem newtoniano, toda ação produz uma reação. Então assim, a consequência natural é que os outros países, né, como o Ednar trouxe muito bem, eles vão cada vez mais se fechar, né, se recrudescer, tá, tipo assim: "Ó, você tá me colocando aí 50, 80, 100, 150% de tarifa, eu vou fazer o mesmo com você", o princípio da reciprocidade, que é um conceito já bem debatido na diplomacia mundial, né. Então assim, isso vira uma bola de neve, tá, e a gente vê essas economias agora não mais apenas os Estados Unidos, mas muitas outras economias, até por um processo reativo, estão voltando a uma prática medieval, vamos dizer assim, né. Então assim, foi se abandonado aí muitos dos conceitos mais modernos aí que se tinha, né, de globalização, né, que, enfim, né, de você baixar as barreiras alfandegárias, né, e as barreiras tarifárias e não tarifárias, e você favorecer o livre comércio, né. A gente vê aí todo mundo, assim, que tem um pouquinho mais de experiência aí, vai lembrar, né, de como é que era lá antes do governo Collor, aí veio o Collor aí e causou um furdunço, porque ele abriu o mercado, né, para os produtos importados, que era algo que fazia muito tempo que o Brasil não experimentava, quiçá tivesse experimentado antes, né, e a gente teve uma inundação, né, todo mundo vai lembrar lá dos carros Lada, né, que vieram aí da Rússia,
E aí os primeiros produtos chineses, aí os Xing-Lins, né, os produtos originais, né, que vinham da China, naquele momento com baixíssima tecnologia, umas cópias baratas de muito má qualidade, né, naquele momento, né. Então, assim, era realmente um outro momento, era um momento de derrubar barreiras e de abrir o mundo, né, as fronteiras aí para o comércio e áreas de livre comércio, o Mercosul, que a gente citou agora, era realmente uma intenção aí de que ele se tornasse uma área de livre comércio, né, com tarifas mínimas ou até sem tarifas em muitos produtos aí para favorecer a integração do bloco, né, o comércio, o fortalecimento do bloco e, enfim, para poder também fazer essas negociações externas. Então, assim, é importante a gente ter essa história. A gente olhar um pouco para o contexto, para a gente conseguir contextualizar melhor o que está acontecendo e a gente entender qual que é o impacto e a significância disso, né. Sem contar, naturalmente, aquilo que nós vamos falar aí ao longo desse episódio, que é o impacto nas economias também, né. Tiago, você Então, Alex, eu já entraria um pouco nessa questão mais bíblica aí, e os nossos ouvintes aí, quem não acompanha muito aí a questão da visão profética historicista, pode ver isso como uma coisa nova. Mas há pouco tempo atrás, né, a gente estava nessas discussões muito fortes aí sobre Israel, Gaza, a questão de, até mesmo com o Trump, né, no primeiro mandato, a questão de Jerusalém. E a gente via muito forte, porque existe um grupo, né, cristão, que são os dominionistas, né, que eles acreditam, né, porque nessa escatologia, nessa volta de Jesus, seria necessário ali uma primazia ali dos judeus no Estado de Israel, construir o terceiro templo. Nesse terceiro templo haveria uma guerra, o Armagedon. Jesus voltaria nesse terceiro tempo e aí iniciaria ali os 1000 anos de paz e todas essas coisas. Mas para aqueles que veem a questão da profecia no método historicista, né, Daniel, Apocalipse, e dentro desse grupo estão os adventistas, quando você estuda dessa forma, ao invés de você ser chamado a focar no Israel terreno, você começa a focar no Israel espiritual e principalmente nos Estados Unidos. Então, essa questão de o que acontece nos Estados Unidos chama muita atenção para esses grupos religiosos, que dentro deles estão inseridos os adventistas do sétimo dia. E, além dessa questão dos Estados Unidos, a gente vê que, da importância dele nos estudos proféticos, a gente vê essa questão do protecionismo e da globalização também muito forte para esses grupos, que é a questão de que também na escatologia cristã, isso é mais hegemônico, né, a maioria dos grupos pensam nessa questão, de que o evangelho seria pregado em todo o mundo, então viria o fim. Então a globalização nesse sentido, ela foi especial, e manter essa globalização, ela teria esse quê de especialidade, né, de como você levar o evangelho para mais países, para mais continentes, para mais, etnias, usando da globalização. Um bom exemplo que eu dou para vocês desse poder da globalização é você procurar materiais infantis, religiosos da sociedade bíblica. Você vai ver que aqueles materiais são feitos na China, por exemplo. Outra questão que você pode procurar, e depois você procure aí, crucifixos, né, até o católico usa muito crucifixo. Você vai ver que no Alibaba, no Shopee, se vende muito crucifixo, né. E e o cristão, que acredita muito nessa questão da transmissão do evangelho para o mundo todo, ele viu e vê nessa globalização essa oportunidade. Então, quando os Estados Unidos vêm falando sobre protecionismo, já vem na mente, e é o que acaba acontecendo, é uma diminuição, né, do acesso dos missionários além-mar para esses lugares, tanto fisicamente estar lá, quanto o material, né, que às vezes é impresso, chega, é visto pela TV, pelas coisas, quanto um protecionismo também, numa forma de segurar o que às vezes a gente acaba vendo, né, dentro desse protecionismo, é uma forma de tentar proteger aquilo que tem no país, e na maioria das vezes essa proteção gera, às vezes, uma religião protegida, um grupo de religião protegida, e essa questão aí acaba
chamando muita atenção desses grupos, né, que tem como foco, né, a profecia, com uma visão historicista e principalmente o grupo majoritário, né, que é a questão da transmissão do evangelho para o mundo todo. Então, isso eu tô dando essa pincelada para mostrar por que no âmbito religioso os Estados Unidos chama muita atenção. Tiago, eu achei assim fantástico o que você trouxe, porque eu acho que a sua percepção foi muito boa, né? A gente tem que lembrar, eu acho que você trouxe muito bem isso. A gente tem que lembrar que a gente não está falando só de um protecionismo econômico. Ele é mais uma das muitas facetas, né, de uma tendência nacionalista de muitas nações ao redor de todo o mundo, inclusive algo que seria impensável, né, assim, hoje você tem um alinhamento ideológico entre Estados Unidos e Rússia, né, você volta 30 anos no tempo, 35 anos, isso era uma coisa, assim, impensável, né. Então, assim, você tem um alinhamento ideológico e eles se unem em alguns pontos específicos e um deles é o nacionalismo. Então essa visão, assim, de uma preferência geográfica, nacional, às vezes até étnica, né, em que você diz assim: "Não, como diz aqui um ditado, popular, né, farinha é pouca, meu pirão primeiro", né. Então assim, primeiro America first, né, a America great e tal, e só que todos os países estão seguindo. A gente não está falando isso aqui com uma crítica necessariamente apenas aos Estados Unidos. Sim, estamos criticando essa visão, tá. Deixar bem claro aqui para todo mundo, isso a gente faz sem ideologia nenhuma, sem visão política nenhuma, tá? Mas assim, pensando nos interesses, né, não só da economia, mas como o Thiago falou, assim, até da própria liberdade, né, de você ter a sua liberdade de consciência, a sua liberdade de expressão, sua liberdade de pregação, né? E a gente vai aprofundar um pouquinho mais, você vai entender esse raciocínio. Então, assim, o que está por trás desses tarifácios e tal, é a mesma motivação que leva as pessoas a dificultar o ingresso de turistas, por meio, né, de você, endurecer os critérios para emissão de vistos, né, você, ter alguma questão de controle um pouco mais, duro ou muito mais duro de passaportes, né, e fronteiras e essa questão toda, né. Tipo assim, olha, se eu baixei a minha cerca no passado, agora eu estou levantando ela de novo e possivelmente vou levantar até mais alta do que era antes, né. Então a gente vê isso acontecendo. Então o tarifaço, ele nada mais é do que mais um sintoma, mais uma manifestação de um movimento, né, das grandes nações, de muitas das nações aí ao redor do mundo, em torno do nacionalismo, né. A gente vê esse assunto muito forte na pauta, né. Você vê aí que tem, organizações de extrema direita, né, partidos, né, e movimentos em todos os continentes, né. Você vê, a Alemanha, por exemplo, teve muita repercussão na mídia recentemente aí, né, a questão da AfD e outros partidos lá, que são partidos, realmente assim, com uma tendência ultraconservadora, né, e todos eles giram em torno dessas pautas, né, a Marine Le Pen na França, Giorgia Meloni na Itália, né, você vê um movimento desse forte também na Austrália, na Suíça, você vê, enfim, na América do Sul também, né, só que eu não vou ficar falando aqui para não causar nenhuma polêmica, né, mas assim, você vê esse movimento acontecendo, e essas tarifas elas são um reflexo disso, né, olha, nós estamos cada vez menos dispostos a negociar, de maneira que não seja claramente vantajosa para nós, ou vantajosa já de imediato, né, porque a gente tem que pensar assim, um bom negociador, uma pessoa que tem uma estratégia, ela sabe que muitas vezes, você vai ter que dar um passo para trás agora para dar 2 para frente amanhã, né. Então às vezes você pode até toda pessoa que trabalha na área do comércio, da empresa, sabe que às vezes você precisa abrir mão de alguma vantagem para que você possa estabelecer um relacionamento, para que você possa ganhar aí ter um ganho de sinergia, você ganhar alguma coisa ao longo do tempo, né. Mas isso parece que não está entrando na pauta agora, parece que, tá assim: "Olha, eu preciso ganhar e tem que ficar muito claro e eu tenho que ganhar muito e tem que ser agora", né. Então é realmente algo assim que fica, marcante, né, nessas discussões todas e sim, concordamos, isso pode ter um impacto, né, no sentido assim de se esses desentendimentos econômicos eles não forem solucionados, eles podem, em médio e longo prazo, levar a outros tipos de desentendimento também, que é o lógico que o Thiago trouxe para nós agora, né. Nós podemos ter, fricções, né, em questão aí por exemplo, né, para trazer aí um caso prático do que eu tô falando, já houve impacto no turismo nos Estados Unidos,
né? Estados Unidos, a gente não costuma pensar nos Estados Unidos assim como o turismo uma fonte de economia, né? Uma das fontes da economia dos Estados Unidos, mas o turismo nos Estados Unidos ele não pode ser desprezado. Eu estou falando aqui do turismo externo, né? Não estou falando lá do turismo interno. Não pode ser desprezado, ele é uma fonte aí que leva muito dinheiro para dentro dos Estados Unidos. Aí o turismo já sentiu, por quê? Porque, existe, né, um discurso, de mais austeridade, né, nesse controle aí de fronteiras, né, de emissão de vistos e etcétera, e a própria política também aí com relação à imigração e tal, as pessoas acabam ficando com certo receio, né. Elas falam assim: "Olha, eu tô indo lá", a pessoa não está indo lá morar nos Estados Unidos, ela quer ir passear, ela quer ir na Disney, ela quer ir em Nova York, ela quer ir lá na costa oeste, enfim, ela quer ir visitar Las Vegas, Hollywood, enfim, muitos lugares, Grand Canyon, inúmeros, né, inúmeros lugares aí dos Estados Unidos que são pontos turísticos que atraem muito dinheiro, e as pessoas pensam assim: "Olha, eu vou para lá e de repente, né, de repente alguém vai achar que eu tô lá, com intenção de morar lá e eu ainda vou parar numa prisão aí federal, né, e vou ficar meses aí até ser deportado para algum lugar, né". Enfim, né, teria muita coisa para falar nesse sentido. Então, sim, né, a gente tá observando aqui que um dos possíveis desdobramentos, se não houver aí uma solução rápida e pacífica, né, e satisfatória para todos os lados aí nessa questão tarifária, e podemos ter um desenrolar, um agravamento disso para outras áreas também, né, e dificultar ainda mais as relações aí dos países, né, que estão envolvidos aí nessa guerra tarifária que é praticamente o mundo todo, né. O que a gente tem hoje não é países que estão e não estão envolvidos, são países que têm maiores ou menores tarifas aí, né. É interessante citar, gente, que a China, eu vou falar da China mais, não que seja apenas com ela, mas não dá para tirar esse ator da sala, já que é o principal protagonista dessa guerra, China e Estados Unidos, né. Voltando no tempo, tá, quando você olha o gráfico do crescimento do PIB, do produto interno bruto, do que o país produz da China nos últimos 30, 40 anos, é uma coisa impressionante, assim, eles praticamente, durante 2 ou 3 décadas, mantiveram um crescimento constante ali entre 6 e 10%, às vezes até mais do que isso. É um número impressionante, tá. Eles, são, digamos assim, bastante agressivos em termos comerciais. Eles já sofrem acusações há alguns anos já de manter artificialmente o dólar baixo, né, mão de obra barata, investiram bastante em tecnologia. É importante frisar o seguinte, de 40 tecnologias críticas, se eu não me engano o número é esse, a China hoje está na liderança mundial em 35 delas, tá. Então, hoje nem Europa, nem Japão, nem Estados Unidos têm batido a China em diversas tecnologias críticas. Um exemplo são os carros elétricos, né. Então hoje praticamente os maiores fabricantes do mundo de carros e ônibus elétricos, talvez não os maiores, mas com certeza os que estão em nítida expansão, estão tomando todos os mercados do mundo, é a China. Então ele é sim um grande adversário no mercado comercial. Eu sempre brinco também, gente, que enquanto já existiu uma rota da seda, enquanto a gente ainda estava aqui, né, os portugueses nem tinham chegado nas Américas, né, e já tinha a rota da seda, então os chineses já têm pelo menos 3 milênios aí de experiência com comércio e tudo mais, tá. Então onde eu quero chegar, é um adversário realmente que veio para ficar, tá. Lembrando que o Império Soviético, né, durante sua curta duração ali, 70 anos mais ou menos, 60 anos até menos, ele se baseou praticamente em força, tá, força e ideologia. Enquanto que a China é um país que é uma potência econômica gigantesca e relembrando, há muitas críticas também quanto à maneira da China atuar, tá, então mas o fato é que hoje já é talvez a segunda ou terceiro bloco econômico do mundo, ele fica disputando com o mercado europeu, tá, mas no ritmo de crescimento absurdo. E do outro lado você tem os Estados Unidos, né, que obviamente eles estão tremendamente incomodados de ter perdido mercado em todo o mundo, não apenas com a China, né, que tem esse balanço comercial. É importante também depois vocês derem uma olhada, se você pegar as 30 ou 40 maiores economias do mundo, pelo menos 20 delas já tem a China como talvez não o principal parceiro, mas pelo menos o segundo parceiro econômico, tá. Então, estamos falando de um player que gigante, com muito poder de influência em franca expansão, tá, e naturalmente os Estados Unidos se sentiram acuados. Mas eu queria pegar um ponto que a gente não pode deixar de falar, que é o seguinte: qualquer guerra parte da necessidade de um apoio interno da população, tá, porque em toda guerra perde-se alguma coisa, dinheiro ou pior ainda, vidas, tá certo? E essa guerra econômica, especialmente da maneira que está sendo impressa aí no mundo, que é de curto prazo, né, enfim, no intervalo de 1 mês ou 2, o Trump está no governo há 90 dias, um pouco mais,
já estamos falando de uma guerra desse patamar, né, desse quilate, tá? Obviamente você tem inúmeras empresas, vou falar só dentro dos Estados Unidos, que são tremendamente afetadas. Todas as empresas praticamente, do seu John, né, do Little John, tá, que tem uma banquinha, tem um pequeno mercado lá numa cidade do interior dos Estados Unidos, até a Apple, até a própria Tesla, todos eles compram produtos da China, insumos com diferentes níveis de tecnologia, né, desde o bonezinho, a camiseta, ao chaveirinho, tá, até peças de bateria, até computadores, até circuitos da China. Então quer dizer, na hora que você começar uma guerra comercial dessa, já tem impacto imediato dentro da próprio país, tá? Dentro do próprio país você já tem esse impacto, porque esse empresário ou ele vai ter uma dificuldade para depois reexportar o produto que ele comprou peças, por exemplo, para vender no seu mercado interno, ou ele já vai ter um impacto direto, como por exemplo o varejista, né. Então, por exemplo, aquele cara que vende equipamentos, como vou voltar para a Apple, né, o cara que vende a lojinha da Apple, ele já está com sobrepreço agora de 200% no celular dele, apesar de que no sábado agora o Trump voltou atrás, mas segundo ele seria uma coisa paralela. Provisória, desculpe. Mas voltando, a gente também tem que ver que há um grande público interno dos Estados Unidos que apoiam essa guerra, entendem que essa apoia, do ponto de vista deles, né, que essa guerra é necessária, tá? E essa questão dessas pautas, estamos falando apenas de a guerra comercial, né, essa guerra tarifária, tá? Dentro dos Estados Unidos, o Trump ele tem uma sólida base que entende que a América tem que ser grande, meio que America Great Again, né, a MAGA, né? Eles entendem que a América tem sido roubada, enganada, que tem sido traída, sei lá. Esse sentimento de vítima, né, de que o mundo está conspirando contra ela ou que tem tomado espaços que são naturais dela, tá. Então essa guerra comercial só é possível porque de alguma maneira ele tem um respaldo pelo menos no eleitor, né, no seu eleitorado. Certamente as grandes empresas não estão nada satisfeitas com isso, porque a matriz econômica delas é baseada em exportação e importação, né. Ele exporta tecnologia, ou a China, por exemplo, Taiwan e outros países produzem um equipamento montadinho, traz de volta, depois vende de novo, tá certo? Então, é onde eu quero chegar. O meio empresário americano, Wall Street está em loucura, Wall Street está arrancando cabelo, né? E eu tenho certeza que Wall Street não é nem de longe um país com uma turma comunista socialista, mas a gente também tem que olhar essa questão de há um amplo apoio interno nos Estados Unidos para todas as medidas do Trump, inclusive essas medidas comerciais, nessa guerra comercial, e há um grande entendimento também que o mundo está contra os Estados Unidos têm que reagir, tá. Então a gente não pode deixar de olhar também esse comportamento do eleitor, do público interno desse país. Ô, Alex, Reginaldo, e sobre isso que o Reginaldo falou, até me chama muita atenção, né, eu lembro que quando a gente foi dividir a pauta aí, eu fiquei para trazer essa visão mais com ligação mais com a parte bíblica. Que parece que não importa o tema que a gente às vezes entra, parece sempre que tem um sentimento de às vezes duvidar daquilo que está fazendo, né. Se eu pensar assim que os Estados Unidos está preocupado com a China, né, qualquer análise mais completa ali de um americano verá que os Estados Unidos ele tem uma vantagem que a gente pode dizer assim, social, né, de um país que cresce dentro de uma livre iniciativa, de um país que cresce baseado em investimentos governamentais e privados, se preocupar com um país como a China, que já tem as suas dificuldades na questão do mercado interno, já tem às vezes uma situação complexa, né, de um governo, autoritário, todas as dificuldades que tem um governo autoritário nessa questão de às vezes expansões, é que me lembra até essa questão, né, que a gente para trazer na parte espiritual, é como dentro dos Estados Unidos, porque parece que as coisas todas estão ligadas, como o americano, ele parece, ele começa a duvidar daquilo que ele pode fazer. Da mesma forma que na parte econômica ele começa a esquecer a questão dessa livre iniciativa, do crescimento, às vezes até de que as grande parte das empresas que crescem na China são empresas americanas que estão fazendo lá, mas estão trazendo lucro de novo para lá. E até nessa questão de turismo, né, Alex, se for fazer as contas, muitas das coisas que os Estados Unidos compra e importa, às vezes vem um estrangeiro para comprar e levar de novo para o estado, é a questão da religião, né.
É, dentro disso, o americano, dentro dessa questão protecionista, eu acho que ele tem tanto medo de que a aquilo de fora vai vencer, que ele esquece, às vezes, até da questão do cristianismo e tudo que ele tem para oferecer para as pessoas, e fica com medo, às vezes, de: "Ah, o islâmico está chegando aqui, ele vai, transformar as coisas". Como assim? E o cristianismo? Eu estava vendo alguns dados aqui, né, que as pessoas, às vezes, falam muito, assim, do crescimento do islamismo na Europa. Eu estava vendo os dados aqui, acho que do ano passado na França, as conversões, batismos acho que era na igreja católica, 20% eram de pessoas que estavam vindo do islamismo. Então são situações que às vezes as pessoas até esquecem e começam a tentar se proteger. E eu volto até no o nossos amigos aí que quiser, ver aí no passado a gente falou um pouco eh do cristão na faculdade, e a gente comentou essa questão, né, às vezes as pessoas estão com tanto medo ali do filho na faculdade, que cristianismo é esse que ele pôs, que ele está com medo da pessoa escutar uma coisa diferente e se perder, ao invés de pensar no filho poder ir lá e disseminar o cristianismo para mentes seculares. Então até nisso, a gente tem que começar a analisar como é que a mente ocidental está lidando com essa questão de globalização. É às vezes sempre o medo daquilo que vem de fora, o medo que aquilo que vem de fora vai mudar o filho dele e nunca aquilo que o cristianismo que tem vai ser algo que vai ser transmitido para os outros. É sempre algo que vai mudar, e aí gera-se esses protecionismos que proíbem, né, o conhecer o novo. E isso, igual repetindo aí para vocês, as igrejas como a igreja adventista que ela prega muito essa questão da expansão, ela nesse tipo de mentalidade, a gente tem dificuldade em expandir o evangelho. Tiago, a gente a gente vê o seguinte, né, esse assunto que você mencionou, que é a questão, né, da visão religiosa americana, isso explica muito, por incrível que pareça, o que está acontecendo, né. Porque, assim, eu outro dia até gravei um shortzinho e publiquei no Instagram, né, que eu falava que a guerra no século vai vencer no século XXI, não é quem tem a verdade, não é quem tem informação, é quem tem a melhor narrativa, é uma guerra de narrativas. É quem conta a melhor história e quem conta de forma mais convincente e mais favorável ao seu caso, né. Então, assim, a gente está vendo, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, haja vista essa ligação, né, do trumpismo, né, com a religião, e isso é notório, tá, isso está desde a campanha política, está, enfim, no apoio, massivo, né, das igrejas protestantes americanas aí, a candidatura do Trump e tal. Essa ligação, ela acaba se refletindo também nas políticas de governo e nas políticas econômicas. E a gente está vendo isso no tarifácio, né. Assim, é algo tão longo e tão complexo que a gente não teria condições aqui de abordar, mas, assim, em rápidas palavras, né, uma visão geral, o americano sim, ele se vê num papel messiânico dentro, dos Estados Unidos. E eu quero recomendar aqui um livro, do Dr. Vanderlei Dornelles, se chama O Último Império, tá. Eu tenho certeza aí que muitos já leram, né, ou já ouviram falar desse livro, mas vale muito a pena ser lido, porque nesse livro, o Dr. Dornelles ele fala sobre, como o pensamento dominionista apareceu nos Estados Unidos. E ele vem desde a época do Cristóvão Colombo, né. O Cristóvão Colombo, ele morreu tendo a certeza de que ele havia descoberto os novos céus e a nova terra de que fala o Apocalipse, né, no caso dos Estados Unidos. E isso se transferiu, essa visão, né, depois com o movimento dos Pais Peregrinos, né, a fuga lá dos protestantes da Europa para os Estados Unidos, né, os pais fundadores, que o grande objetivo deles é um objetivo belíssimo, totalmente válido, né, que era fundar uma nação, né, uma terra sem rei e uma igreja sem papa, né. Então, assim, aquele pensamento, né, dos Estados Unidos com o papel messiânico, o novo céu e a nova terra, de terem um direito divino, né, concedido por Deus aí, de dominar a terra, né, e levar, digamos assim, o cristianismo não só por preceito e por exemplo, mas levar o cristianismo até por imposição da força, muitas vezes, né, por projeção de poder para o mundo todo, eles enxergam isso muito claramente, esse papel messiânico, e isso tá essencialmente na raiz, né, dessas políticas, né, America First, né, que a gente viu lá no mandato anterior do Trump, e do MAGA, né, então, e essa relação com Israel também.
né? A gente tem assim uma via de mão dupla na relação de Estados Unidos e Israel, porque a gente tem mais judeus nos Estados Unidos do que no território de Israel, isso é um fato, né? Então muitas pessoas em Hollywood, em Wall Street, em praticamente todos os setores da economia dos Estados Unidos, muitos deles são judeus, né? E com fortes laços, né? Mas, por outro lado, existe uma variável não desprezível que é a escatologia dispensacionalista, né, o dominionismo, né, toda essa questão que coloca Israel como um protagonista, né, no cenário do tempo do fim e tal, e isso, por incrível que pareça, direciona a política externa americana, ponto. Né? É algo impressionante, mas é a realidade. Né? Assim, a visão religiosa, a cosmovisão, a visão espiritual dos indivíduos, ela pode não estar declarada, porque não é socialmente aceito, mas ela está terrivelmente imbricada nas ações de cada um de nós. Mesmo se a pessoa for ateia, né, ou a pessoa for agnóstica, ou deísta, alguma coisa assim, uma mentalidade mais secular, isso também reflete as escolhas, né, e as posturas, e se ela tiver numa posição de poder, seja numa empresa, seja num governo, qualquer lugar ela vai também agir de acordo com aquilo que ela julga ser o melhor, o mais apropriado, o mais correto, o mais ético, o mais digno, dentro inclusive dessa visão espiritual da coisa toda, ainda que o espiritual dela seja um espiritual mais secularizado, que é possível, tá? Pode ser, a gente tá dizendo assim, como assim espiritual secularizado? Sim, nós temos um movimento muito forte hoje, tá? Que busca uma espiritualidade das pessoas secularizadas também, né? Do pensar na vida, enfim. Mas, não desviando do assunto, né? A questão é, as pessoas todas, mesmo as ateias, têm uma espiritualidade. E essa espiritualidade americana, ela dita os rumos políticos e econômicos do país, né? E o que a gente está vendo aí nessa guerra de tarifas está causando realmente um alvoroço muito grande. Xi Jinping hoje, enquanto a gente está gravando o nosso podcast, ele já pediu uma reunião informal, né, no Conselho de Segurança da ONU, né, pedindo que haja uma mobilização mundial para que se tome uma atitude com relação às tarifas aí dos Estados Unidos. Né? Essas tarifas elas estão mudando tanto, com tanta frequência, que fica até difícil dizer qual que é o nível de tarifa agora nesse momento, né? Porque foi subindo, subindo, chegou em 145% e as últimas informações que tínhamos aí que já estaria passando aí no caso da China de mais de 200 e poucos por cento. Então assim, as consequências, né, dessa política americana, elas estão se fazendo sentir pesadas, né? E o que a gente está trazendo aqui nesse podcast é que isso, duas coisas, né? Isso tem uma influência, aparentemente, né? Tudo nos leva a crer que tem uma influência, sim, de uma visão aí religiosa da base que apoiou o Trump, que levou o Trump ao poder, né? E que ela vai ter uma consequência também, né? E ela representa um cenário também, né? Por exemplo, lá de Daniel 2, em que as nações, ao invés de se unirem, né? E aí a gente está falando dos pés de ferro e de barro, que é uma profecia que o próprio Daniel interpretou para Nabucodonosor, né, que seriam reinos que iriam tentar se unir por alianças e casamentos, mas não iam conseguir, é o que a gente está vendo agora. Né, quando se falava aí no final dos anos 80, quando caiu a União Soviética e tal, né, se falava de união, de globalização, de derrubada de fronteiras, aqui a Europa ia ser um único país, assim como os Estados Unidos, aquela coisa. Hoje, avançados já no século XXI, a gente vê exatamente o contrário. A gente vê o movimento nacionalista, a gente vê o levantamento de barreiras tarifárias e não tarifárias, né? E a gente vê as nações elas se fechando ao invés de se abrirem, exatamente reproduzindo aquilo que o profeta Daniel falou por volta do ano 500 antes de Cristo, né? Ou seja, aí já vai ser lá quase 2.500 anos aí dessa brincadeira, tá certo? Então, assim, olha, é um tema realmente muito muito quente, né? E, enfim. Bem, eu comentaria que, lembrando que a gente falou Estados Unidos e China, meramente porque são os principais atores, mas os Estados Unidos praticamente declararam, digamos, uma guerra comercial, né, que seria o tema principal. Novamente repito, a quase todos os países do mundo, inclusive diversos aliados, o próprio Israel, né, a gente falou aqui dos dominionistas, que vê Israel como um elemento vital, Jerusalém, né, para as profecias como eles entendem. Israel tomou 17% também de taxa, né? Então, na verdade, esse movimento, antes de mais nada, é um movimento América para os americanos, os seus valores que eles entendem como valores básicos, né? Poderíamos discutir isso aqui um bocado de tempo, mas acima de tudo a gente está vendo um movimento
né? Lá no começo da nosso programa, o Alex falou sobre uma coisa mercantilista, né? Uma coisa fechada. Então, se engana-se quem acha que esse governo dele é um governo liberal ou que é um governo de capitalismo clássico. Não é nem capitalista clássico e nem liberal clássico, né? Talvez um modelo, um comentarista de xadrez verbal falou talvez bismarckiano, que seria a relação de forças, né? Quem tem força manda, quem não tem que se quebre, tá? E também um modelo um pouco mercantilista, mas eu acho que onde a gente tem que focar bastante, eu acho que uma coisa interessante, reiterando, é essa visão interna de país, né. Claro que não são todos os americanos que concordam, até porque nunca você tem unanimidade sobre nada, mas uma base com o eleitor americano, o trabalhador americano padrão, né, será o desculpem aqui o que eu vou falar agora, o Fred Flintstone, né, tô falando do Fred Flintstone porque ele era o trabalhador básico, né, aquele cara, o classe média americana, aquele cara que trabalha várias horas na semana para sustentar sua família, é um trabalhador mesmo, assim, uma pessoa que merece honra, mas ele, assim como está acontecendo no mundo inteiro, ele está vendo o custo das coisas aumentar, ele não está vendo a progressão que as gerações anteriores teve, ele está se sentindo tolhido por esse monte de gente diferente que está ditando para ele como é que deve viver, né? Outros costumes, outras culturas, outros valores morais ou valores culturais, né? Essa pessoa também está cada vez mais temerosa do futuro, as seriam outras discussões, tá? A humanidade como um todo não tem mais certeza de nada, né? Eu até gosto de usar esse exemplo. Hoje não tem na real, nenhum adulto hoje vai falar para um jovem, tendo certeza do que vai dizer a seguinte frase: "Meu filho, trabalhe bastante, estude bastante, que com certeza vai dar tudo certo". Não, hoje a gente sabe que eu posso trabalhar muito, posso estudar muito, posso ser muito sério, e nem assim talvez as coisas financeiramente deem certo. Estou falando de maneira financeira. Então, há uma desilusão geral no mundo inteiro, tá, e a ideia de ter um inimigo lá fora é muito interessante também para manter uma coesão interna, tá. Então realmente não dá para tirar da mesa novamente, essa tática, essa manobra, né, do governo americano de vamos arrumar inimigos externos e o que até fortalece a posição interna desse país. E lembrando, o Alex também comentou isso e o Thiago um pouco, o tal do destino manifesto, que é a ideia do americano, do estadunidense, né, de que eles nasceram para ser a grande nação que vai liderar o mundo, isso é uma coisa que tanto faz ser republicano, democrata ou independente, não interessa, a pessoa que mora nos Estados Unidos e que foi morar lá também, muitos migrantes também que estão lá, de segunda, primeira, terceira geração, eles também acreditam que lá é um país excepcional, tá certo? E que se as coisas não estão dando certo, a gente tem que expurgar quem é contra, né, então eles têm que fazer esse expurgo interno de quem é contra, e tem que lutar e arrumar inimigos externos. Então essa guerra comercial, apesar de ter razões econômicas reais, tá, existem razões econômicas e uma necessidade real de combater esse déficit, ele tem muito de talvez não nas nações, mas no suporte político, no suporte nacional, tá baseada essa ideia, tá. Então a gente não pode deixar de lado que, independente de precisar ou não fazer essa guerra econômica, você não vai estar nesse mérito agora, eu acho que não, eu não acho que você pode mudar a matriz econômica em 3 meses, uma matriz que foi construída ao longo de 100 anos praticamente, tá certo. Mas independentemente disso, a gente tem que lembrar que existe um suporte popular gigantesco nos Estados Unidos para as medidas dele, tá certo. É só você ver que o próprio Partido Democrata, que seria a oposição nos Estados Unidos, está calada, tá praticamente não tá falando nada, tá. E a própria imprensa está reagindo, mas todo mundo está titubeando, tá. Então, lembrando sempre que há esse embasamento eleitoral barra popular muito forte, muito robusto, que entende que sim, a grande nação tem que partir para a guerra com outros adversários. É, Ednardo, assim, tem um ponto que você trouxe que é importante a gente destacar. Na psicologia, né, assim, os psicólogos aí, não vou dizer que é um consenso, né, porque eu acho que talvez isso não exista na academia em praticamente nenhuma área, mas os psicólogos dizem assim que quando uma pessoa desenvolve uma fobia, muito frequentemente, por exemplo, fala, fobia, eu tenho uma fobia de, sei lá, tem medo de aranha, tem medo de cobra, tem medo de abelha, qualquer coisa, né? Foi algum trauma, algum estresse que ela passou em algum momento da vida, geralmente na infância, e ela não sabia lidar, né? Por exemplo, às vezes um divórcio dos pais, né? Uma situação de abuso, uma situação de abandono, alguma coisa, né? Que levou a um sofrimento emocional, né? Que a pessoa não sabia identificar e ela projetou aquela situação em algo que ela conseguia ver, que ela conseguia medir, que ela sabia o que que era, ela sabia onde é que ficava e, portanto, ela sabia fugir e se defender daquilo, né. Então muitos defendem que as fobias, né, surgem dessa forma.
E eu acho que a gente tem uma fobia nisso aí acontecendo, que vai muito na linha do que você acabou de falar, né. Então assim, a gente vê, eu acho que você fez uma descrição muito clara, né, uma descrição aí, brilhante aí do que realmente está acontecendo na cabeça do americano médio, né. Você vê uma série de coisas aí, você vê, aquele sonho americano, aquela utopia que, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas acreditava naquilo, né, e não tem nada de errado de acreditar, porque a gente tem que ter realmente esperança, né, mas essas coisas todas erodindo, por uma série de razões, inclusive pelo cumprimento das profecias bíblicas, né, que a Bíblia, humanamente falando, ela não dá um futuro, um prognóstico muito bom para a humanidade não, pelo contrário, né. Então a gente vê essas coisas deteriorando, né, e as pessoas, não sabendo o que está acontecendo, não sabendo exatamente direito a quem culpar, de repente aparece uma liderança política e diz que o culpado é X, o culpado é Y, né, e aí você vai para aquela narrativa do nós e eles, né, o bem contra o mal, onde obviamente eu sou do bem, né, e obviamente quem pensa diferente de mim, quem não concorda com a minha visão, com os meus métodos, acaba sendo o mal, por conseguinte, né, e aí você acaba achando algo ou alguém em que você pode projetar aquele medo, aquela frustração, aquela revolta, aquela raiva, né, então você dá nome àquilo ali, você cria um inimigo, e isso traz conforto e segurança para as pessoas, né. Casos aí há de relatos, né, no passado aí de investigações criminais, que as pessoas, colocavam ali, achavam, né, um culpado, né, por exemplo, tinha um assassino em série em uma determinada cidade, e aí eles tinham que achar um culpado, mesmo que as evidências fossem fracas. Por quê? Porque enquanto não se achasse um culpado, todo mundo ia ter medo de sair na rua, todo mundo ia ter medo do escuro, todo mundo ia ter medo, de deixar a porta da casa aberta, a janela aberta, alguma coisa assim, né. Então você encontrar o culpado, ele é extremamente necessário para a paz de espírito, para a psique humana, né. Então acho que o que esses movimentos, o que o nacionalismo está fazendo, né, e aqui a gente falou bastante do aspecto econômico hoje, né, mas isso aí claro que ele se deriva para praticamente todos os aspectos humanos, o que o nacionalismo está fazendo é justamente prover essa relação de causa e efeito, de você dar, um nome ou alguns nomes, né, para o inimigo, e isso tem por efeito trazer uma segurança e uma certa sensação de alívio para quem está na angústia, né. E isso aí a gente poderia explorar num outro programa, né, mas a gente pode ver que isso é algo que sim, está desempenhando um papel nessas políticas, inclusive nessa política econômica, nessa política aí de relações internacionais, que hoje o governo americano está levando adiante, né, e a gente sabe realmente, né, quando a gente olha para as profecias de Daniel e Apocalipse, que nós, estamos rumando para o cumprimento, cada vez mais claro, mais marcado, né, da profecia de Daniel 2 e dos seus reflexos aí que acabam se repetindo também, tanto no livro de Daniel quanto Apocalipse e alguns outros trechos da Bíblia, exemplo também de Mateus 24, tá certo? Então assim, realmente são tempos, portentosos, né, que nós estamos vivendo, são tempos assim que nos levam à reflexão, levam a um despertamento possivelmente, né, e a gente precisaria, realmente dedicar mais tempo, né, mais tempo com responsabilidade, não apenas aí, escutando canais e lendo blogs, etc e tal, mas realmente aprofundando nos nossos clássicos, né, nas nossas raízes aí, ler realmente a Bíblia dentro do método historicista, né, que o Thiago trouxe aí pra gente, eh, estudar, né, essas profecias, a gente buscar isso, né, se você, tem vontade, né, de conhecer, algo mais a respeito disso, hoje a gente tem, né, uma miríade aí de cursos gratuitos, né, que pode ser feitos aí pela internet, etc e tal, né, você pode procurar aí no esperanca, né, .com.br, por exemplo, é um bom lugar para você começar, né, esperança, né, só que sem C cedilha, com C, esperanca.com.br, e ali você pode, enfim, pedir, né, solicitar gratuitamente e com bastante liberdade, sem ninguém ali te pressionando, você consegue fazer sozinho aí para aprofundar, para começar a entender um pouco melhor tudo isso que está acontecendo e ver, né, que apesar de tanta loucura nesse mundo, existe realmente esperança para o final, né. Mas é isso, eu queria pedir aqui últimas palavras então, né, Thiago Ednardo, para a gente se despedir do podcast de hoje, podcast, assim, muito intenso, muito interessante, né, mas eu acho que é momento, né, de a gente dar o nosso tchau por agora, né, dizendo os nossos últimos pensamentos e guardando aí, quem sabe, mais oportunidades, né, para um episódio futuro. Ednardo, Alex, você que está nos escutando, eu termino, um texto simples aqui, né,
que, principalmente escutando e vendo essas coisas, a gente vê ainda que o mundo, ele gira ali, né, que a solução é o eu, o futuro é incerto e o inimigo é o de fora. Já para o cristianismo, o problema é o eu, o futuro está sob o controle de Deus e a nossa missão é o de fora. E nisso, apesar de todas as coisas que aconteceram, o mundo não mudou, né, e o cristão continua como aquele que rema contra a correnteza. Então que a gente sempre lembrar que o problema é o eu, o futuro ele está sob o controle de Deus e o de fora é a nossa missão. O que dizer depois dessas palavras do Tiago, né? Eu, particularmente, eu sempre tive apesar de gostar muito de história militar, eu acho que é sempre interessante que parece que as pessoas ficam muito empolgadas com a ideia de guerras comerciais, né, e é complicado, para fechar esse assunto, quando a principal nação cristã, provavelmente, do mundo, né, se você juntar a questão de religião, que lá tem muita gente praticante sim, é uma potência que o mundo já viu, tanto econômica, quanto militar, quanto cultural, quanto tecnológica, sabe. Nenhuma nação do mundo, nenhum império do mundo na história da humanidade foi em primeiro lugar em tanta coisa, nunca mesmo o auge do Império Romano, do Império Mongol, simplesmente não afetava nada quem estava nas Américas, quem estava lá no outro lado do mundo, né, mas nunca vi um império tão poderoso, e é muito para mim é muito triste quando uma nação com esse poderio de influência, com esse poderio tremendo de levar uma boa influência cristã ao mundo todo, virou praticamente sinônimo de deboche, porque se você acompanhar, o mundo inteiro está assustado com as ações, né, estamos falando das ações econômicas, né, especialmente dessa guerra tarifária, mas a gente também poderia estender para ações dentro do país, Estados Unidos, mas isso fica para outro dia, outro programa. Então o mundo está estarrecido com o que está acontecendo, realmente, né, e infelizmente uma nação dessa está virando sinônimo de belicosidade, sinônimo de não confiabilidade, sinônimo de, né, de belicosidade. Claro que vai ter gente discordando, eu entendo, tá, mas é o mundo inteiro que está vendo isso, inclusive países aliados, estou falando de Canadá, estou falando aqui de México, estou falando de Europa, estou falando de países que lutaram, derramaram sangue com os Estados Unidos em diversas batalhas, tá. Não estou falando aqui de países que, né, estou falando de países que, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, derramaram sangue com os Estados Unidos, tá. E assim, é preocupante, né, além da guerra comercial, o estado de espírito que tem movido essa nação nesse caminho, tá. Mais do que a ação em si, é o que levou a isso, né. Novamente, a China não é santa nessa história, eu não gosto dessa história de mocinho bandido, eu acho muito perigoso esse tipo de imagem, tá certo, quando você fala de humanidade, mas é isso, é orar bastante para que, talvez não a nação, mas pelo menos que as pessoas saiam desse clima de belicoso, de batalha, né, e a gente entenda que realmente o Thiago matou a pau, né, a gente tem que negar o eu, a gente tem que seguir a Cristo, confiar nele, e a gente tem que realmente, a nossa missão é o próximo, né, tudo ao contrário do que no mundo inteiro a gente tem visto. Excelente, olha, palavras assim realmente inspiradoras, né, tanto do Ednardo quanto do Thiago, gostei muito realmente dessas menções aí, e eu só posso agradecer vocês dois, né, sempre abrilhantam o nosso podcast aqui, para mim realmente é muito prazeroso aqui estar com os amigos aqui, né, trocando essas informações, e eu espero para você que tem escutado a gente também tenha sido, tá certo? Nessa situação aí a gente pede, por favor, compartilhe o podcast, né? Ajuda a divulgar, porque quando você assiste, quando você dá o like, quando você compartilha, isso realmente tem um poder tremendo de estar nos incentivando a prosseguir com o caminho. Mas se essas informações aqui ajudaram você de alguma forma, realmente a gente pede, então, né? Não custa nada, né? Manda o linkzinho aí naquele grupo lá que você sabe que vai ter gente que vai se beneficiar, para um amigo, para um parente, enfim, né? E a gente agradece aí o seu ouvido, né? Principalmente você que esteve nos escutando ao longo dessa hora que passamos juntos, tá certo? E com certeza que a gente mal arranhou a casca desse assunto tão profundo e complexo, teria tanta coisa para falar, tantas notícias mais para trazer aqui que a gente tinha preparado, mas espero que aqui tenha pelo menos assim lançado uma pequena provocação, né, para que você aprofunde e que você também olhe com outros olhos, né, as nossas notícias aí que todo dia estão aparecendo no jornal, né, sabendo que essas notícias aí já foram aí, quem sabe, dadas para nós aí há 2000 anos atrás, ou às vezes até mais. Tá certo? Muito obrigado aí pela sua audiência. A gente se encontra aí toda quinta-feira, se Deus quiser, né, no nosso podcast Cevada com Plutônio. A gente se vê por aí, então. Até mais. Tchau, tchau. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify,
Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.